estamos uma vez mais para conversas amplas. Agradecer ao Padre José Manel por trazer uma vez mais à Academia esta oportunidade. Agradecer também ao nosso senhor Luciano Guerra, por cuidarmos das tuas vidas. E pronto, porque estamos numa escola de música, também ficará bem começarmos com uma coisinha de música. O Padre José Manel tinha sugerido que podíamos talvez interpretar o coro de Fátima. Mas a partitura chegou um bocadinho tarde, não houve tempo para ensaiar, tinha que ser em coro, portanto não houve essa oportunidade, mas pedimos à professora Patrícia Quinta, que vai cantar, portanto, uma peça que todos conhecem de certeza absoluta e que me fez, imaginem, acompanhá-la em piano, que é coisa que eu já não faço há muito tempo. Foi com muito gosto, foi muito bom. Pronto, posto isto então. Boa noite a todos. É com muita alegria que vos recebemos aqui hoje, nesta que é a segunda noite do quinto ciclo de Conversas Amplas. Queríamos aproveitar a ocasião para agradecer à Academia de Música de Vilar do Paraíso por nos acolher aqui hoje e saudar de um modo especial o Monsenhor Luciano Guerra pela sua presença, agradecendo a disponibilidade para estar aqui connosco. Como vem sendo habitual, vamos iniciar esta sessão com uma breve apresentação do nosso convidado. Luciano Gomes Paulo Guerra nasceu em Porto de Mós a 31 de agosto de 1932. Fez os estudos básicos durante 9 anos no Seminário Diocesano de Leiria e completou os estudos de Filosofia e de Teologia, quer em Roma, quer em Salamanca. Fará em setembro do próximo ano 60 anos como padre,
37 dos quais dedicado pastoralmente a Fátima, 2 como capelão e 35 como reitor do santuário. Em 8 anos da sua vida sacerdotal, foi diretor do externato Dr. Afonso Lopes Vieira, na Marinha Grande. E outros 4 anos foram dedicados a trabalho de capelão com os imigrantes em Paris e na Alemanha, em conjunto com estudos. Resumidamente, enquanto reitor do Santuário de Fátima, promoveu a renovação das 2 casas de retiro, da Nossa Senhora das Dores e da Nossa Senhora do Carmo, a criação do Centro Pastoral Paulo VI, o acolhimento das peregrinações estrangeiras, a cobertura da Capelinha das Aparições e, mais recentemente, a Igreja da Santíssima Trindade. Os locais envolventes à Cova da Iria, terrenos e casas dos pastorinhos, o Monte dos Valinhos, que foi local das aparições do anjo, o diálogo com as autoridades autárquicas, tudo fez parte do trabalho pastoral do reitor do santuário ao longo de 35 anos. E o que dizer da condução espiritual do fenómeno de Fátima, em tempos politicamente tão adversos e controversos? Certamente que essa experiência fará parte do seu testemunho. Decisor ponderado, sempre optou por consultar os intervenientes antes de decidir. É admirador dos escritos de São João e defensor do diálogo interreligioso. Visitou Fátima pela primeira vez em 13 de maio de 1941, em peregrinação a pé. Tinha 9 anos. Daí, talvez dizemos nós, ter sido o grande promotor e animador da peregrinação das crianças ao Santuário de Fátima em 10 de junho de cada ano. Peregrinação das crianças que vai fazer 30 anos precisamente em 2017, ano do centenário das aparições de Fátima. Desde 2008, continua a residir e a trabalhar em Fátima e por Maria. No silêncio da sua simplicidade e na grandeza da sua fé e da pastoral mariana. Obrigado, Monsenhor Luciano Guerra, por estar connosco esta noite. Boa noite a todas e todos. Estou um bocadinho embaraçado, não pensava que o ambiente fosse tão solene. Com música e esta introdução e este trabalho que tiveram também, que eu não mandei estes dados todos, portanto foram respigá-los de algum lado. Por outro lado, eu não pude fazer um trabalho escrito do princípio ao fim. Era capaz de ter sido interessante, porque vós propondes-me uma tarefa que é talvez a tarefa que mais me agrada fazer na vida. Eu vou pôr-me de pé, porque eu preciso ver os olhos das pessoas. Sim? A ver os olhos das pessoas é muito importante. Estava a dizer, portanto, que eu não pude escrever, mas gostaria de ter escrito. Quando comecei a ler, enfim, com alguma atenção, a primeira carta que o padre José Manuel me enviou, é que eu me dei conta, de facto, de que, no fundo, me pediam uma tarefa que era para mim a mais grata de todas, que era introspeccionar-me a mim mesmo. Porque eu tenho este gosto de olhar para dentro. E, como sabem, é uma coisa difícil, porque nós estamos muito projetados para fora, porque precisamos dos outros. Nós nunca estamos sozinhos, o eu são nós, o que está ali, como se diz há pedacinho. Mas eu, graças a Deus, tenho este dom. Penso que tenho este dom. Gosto muito de refletir, gosto muito de silêncio e, portanto, gosto muito da interioridade. E acho realmente que, uma vez que tenhamos descoberto a nossa interioridade, descobrimos tudo. Porque aquilo que nós temos é o que está dentro da nossa cabeça. Para falarmos em termos um bocadinho mais concretos. Na realidade, o nosso sistema nervoso está ordenado
numa central, que daí vai para todas as partes para o coração. A gente fala no coração, a gente fala das razões do coração, mas acho que todas as razões do coração são razões da mente, antes de mais. E depois temos a razão dos pés e das mãos também, e tudo aquilo que mexe em nós. Portanto, impressionou-me uma vez numa exposição que vi em Lisboa, feita por uns chineses, creio que do governo chinês, acerca do corpo humano, foi aqui há uns 7 ou 8 anos, com corpos vivos não, autênticos, dessecados, etc. E havia lá uma nota qualquer, num sítio qualquer também, que dizia que, digamos, de fios nervosos, de cordão nervoso, digamos, nós temos 150 mil quilómetros. E de fios, ou se quisermos, de vasos sanguíneos, temos 50 mil. Ora, nos 150 mil quilómetros, é que está contido o nosso ser. Aí está o governo do nosso ser. E por isso me parece que é tão importante, de facto, a gente debruçar sobre si mesmo. Aliás, o Papa João Paulo II, naquela célebre encíclica sobre a fé e a razão, começa a introdução à encíclica aconselhando-nos a fazer aquilo que era aconselhado num dintel de um templo de Delfos, na Grécia, em que tinha escrito: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Eu vou chegando à conclusão de que quem nos conhece a nós, afinal, nem somos nós mesmos. Os outros conhecem-nos melhor do que nós. Pelo menos eu vejo isso às vezes no confessionário. Eu tenho a impressão que quando chega o marido a confessar os pecados da esposa, os seus do marido, dizem assim: se calhar convinha que o outro estivesse aqui, porque se calhar conhecias-te melhor se ele estivesse também cá, porque ele vê de fora, também se vê bem algo. Bom, para dizer, destas-me uma tarefa, de facto, eu considero a tarefa mais nobre, que é olhar para mim. Só que acontece quando o padre José Manuel me convidou, eu estava a braços com um cursozinho de introdução à Mariologia que tinha que fazer em Leiria. E estava nas vésperas de sair para uma viagem de estudo e também de comunhão fraterna à Guiné-Bissau, de onde vim anteontem à noite, quase à meia-noite. De maneira que já não tinha tempo de escrever. Só tive tempo ontem e hoje de fazer um esquemazinho para me ir orientando nesta confissão, que afinal é uma confissão que eu nunca fiz a ninguém. Embora, inicialmente, eu gosto muito de me exprimir, de dizer a minha interioridade. Gosto de dizer. Gosto de ser sincero. Agora, nunca fiz, digamos, conferências acerca da minha própria experiência espiritual, por exemplo, não é? É o que se me está aqui a pedir. E por isso tive que fazer simplesmente um esquemazinho que vou tentar usar. Digamos que a carcaça está aqui nestes dados que eu mandei, mas vou tentar, penso eu, enriquecer e talvez à luz dos 35 ou 37 anos que eu acabei por dedicar ao Santuário de Fátima. Às vezes, eu, como possivelmente todos vós, interrogo, mas, meu Deus, mas será que realmente o que eu estou a fazer aqui, o que eu fiz aqui, era realmente a vossa vontade? Será que Deus está realmente presente na minha ação, nas minhas decisões, nos meus pensamentos? E depois me esta coisa: Senhor, mas se não estivestes aqui, onde é que vós haveis de estar nesse caso? Não é? Se não estivestes realmente comigo, enfim, no meio daquelas controvérsias que algumas vezes foram surgindo, a gente interroga-se quem é que tem razão, quem não tem. Mas eu estou aqui, realmente, eu não vim para aqui porque quis, nunca fiz nada para vir para aqui. E porquê é que eu estou aqui e tantos anos? Porque acontece que as próprias pessoas que me conhecem, digamos, agora, ao dizerem-me quem eu sou, dizem-me sempre: este senhor teve 35 anos como reitor do Santuário de Fátima. Mesmo meus colegas estrangeiros, que eu tenho muitos colegas estrangeiros, com quem ao longo destes 35 anos me reuni todos os anos. Em França, 2 associações, uma de reitores, outra de organizadores de peregrinações, na Itália, a mesma coisa. Portanto, e o que eles mais apreciavam em mim eram os 35 anos.
De maneira que eu interrogo-me, ó Senhor, mas será que eu posso de facto acreditar que foste vós que me mandaste para aqui e que não foi o meu bispo? Porque o bispo pediu-me. Oh, e é para vos dizer que eu agora gostaria de fazer este relatozinho um bocadinho à luz, precisamente de Nossa Senhora de Fátima, porque é evidente que em Fátima não é só Fátima, não é só Nossa Senhora. Às vezes é um santuário mariano, que é um santuário mariano, mas é muito mais do que um santuário mariano. Fátima é um santuário trinitário, da Santíssima Trindade, porque aquelas primeiras aparições do anjo marcaram profundamente aquelas crianças e a peregrinação. Fátima deve ser um dos santuários, se não for em que o peregrino atinge mais profundidade espiritual. Dos santuários da Igreja, eu sei que estou a dizer uma coisa que não podia dizer em Lourdes, não devo dizer noutros sítios, mas estou a dizer a minha própria experiência. E desde que soube que o Papa Bento XVI, que não é uma pessoa qualquer, disse ao nosso Bispo de Leiria que não há experiência espiritual de multidão como a multidão de Fátima, eu aí sinto-me um bocadinho também mais autorizado realmente a pensar, este lugar é um lugar de facto de uma grande profundidade. E as pessoas vão lá por causa disso, porque sentem uma profundidade, sentem uma presença. Eu muitas vezes me interrogava, mas será os microfones, por aquilo, os altifalantes, porque é muito forte, na verdade, enche aquela praça toda, não há dúvida nenhuma que quando há uma bela música, a gente sente-se levado também por aquilo. Mas não deve ser isso, até porque há casos que nos aparecem que não têm nada a ver com isso. Uma vez um padre alemão pede para eu o acolher, o receber. Ele e a sua governanta também. E o padre começa a me dizer, ó padre, eu venho aqui, olha, era no inverno, em janeiro, chovia. E eu venho aqui pelo seguinte, eu fui nomeado para uma paróquia, acho que é Neunkirchen, neste momento não me recordo já muito bem, em que há uma peregrinação de Nossa Senhora de Fátima. E quando eu cheguei, os meus colegas, todos me dissuadiram de acompanhar ou de acalentar, de acolher, enfim, aqueles peregrinos. Mas o sacristão e o organista insistiam comigo, então você tem que chegar aqui 5.000 pessoas, o que é que você vai fazer? Não pode deixar de ir. Como estou já no meu 5º ano, eu pensei, bem, vou a Fátima, nunca fui a Fátima, sempre tenho que ver o que é Fátima. E não quero saber que eu agora fui à Basílica, que às vezes dá-me sempre vontade de chorar. E a minha empregada, e ela dizia, mas de facto é a mesma coisa, dá-me vontade de chorar. E eu disse, pois, estamos no inverno, mas não deve ser por causa da chuva do inverno. O que é? Há chamadas lágrimas de compunção, que são lágrimas preciosas, lágrimas espirituais, não é? Bom, será isso, não será isso? Claro, eu não estive depois a tentar grandes interpretações, mas é para vos dizer, Fátima não é só nas grandes peregrinações, é nos grandes silêncios, é nas grandes chuvas. Há realmente momentos em que a gente sente uma profundidade muito, muito, muito forte. Bem, para vos dizer que já aqui hoje, eu pensei, bem, se calhar melhor eu começar a ler a minha vida à luz de Fátima, desde pequenino. Porquê? Porque o meu pároco assistiu ao Milagre do Sol de 13 de outubro de 1917, o que me batizou. E era um homem muito simples, contava muito simplesmente todas as histórias, enfim, que se passavam com a sua vida. E então era muito frequente, quando eu o acompanhava, e não só, certamente, ele contar o que aconteceu no dia 13 de outubro. Eu vou contar rapidamente. Dia 13 de outubro de 1917, no dia 12 à noite, chegavam carros e carros e carros de mulas, de cavalos, etc., com grandes charretes, ou outros charabans, como se dizia naquele tempo, carregados de gente. Ele vivia a 11 quilómetros, ainda lá está o lugar, de Fátima, e pediam ao pai, que era um homem abastado, para se deixava ficar lá no palheiro, enfim. E ele começou a conversar com as pessoas. E disse, bem, vamos ver também a Fátima. Também vou a Fátima. Também arranjei a minha égua e fui também a Fátima. Fiquei cá em cima, ao pé da estrada. A estrada é agora o caminho que passa entre a Igreja da Santíssima Trindade e o recinto que vai para baixo, para a Capela das Aparições. Fiquei ali
Em determinada ocasião, um homem tira um relógio do bolso e diz: é meio-dia, é hora da aparição. E eu começo a ver o sol, que desanda, que toma todas as cores, depois despega-se do céu, vem sobre mim, eu só tive tempo de desjoelhar na lama e dizer: oh meu Deus, perdoai-me que eu morro aqui. E quando aquilo acabou, eu levantei-me, estava um homem em cima de uma galera, quem da espada, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Pois é, tens medo como eu. Acabava assim o relato do milagre do sol. E a minha avó também, a minha avó paterna também. E o meu pai veio ao encontro da avó, que deve ter ido a cavalo numa burrinha. E quando a avó e a mãe ia chegar, disse: minha mãe, então viu Nossa Senhora? Disse: filho, não vi, mas olha, vi o sol assim, e dava uma descrição sensivelmente igual à do meu pároco. É capaz de ter começado por aí a minha devoção também a Nossa Senhora de Fátima. Um dia fui a um casamento com o pároco, e no fim do casamento despedimos do pai da noiva, que choramingava, eu vou ficar sem a minha filha e tal. Não te importes, agarra-te a Nossa Senhora de Fátima, que ela vai te ajudar, a Nossa Senhora de Fátima vai te ajudar. Sempre eu tenho uma grande devoção a Nossa Senhora de Fátima. Não tens mais do que eu, dizia-me o pároco. Essas coisas devem me ter impressionado, realmente aos 9 anos, de facto, eu lembro muitíssimo bem de termos preparado a peregrinação. Mas claro que eu tenho uma criança de 9 anos, o que é que era? Não. Bom, portanto, já estamos nos meus 9 anos, para vos dizer, bem, eu nasci numa família cristã, que lá está, como todos nós possivelmente, filho de padeiros, tinha uma padaria, tinha uma loja, enfim, de comércio, etc. Gente pobre, trabalhava ainda o resto do dia no campo. Bom, portanto, também não tive uma piedade muito forte, que o meu pai tinha que se levantar à 1 da manhã e, portanto, não havia muito tempo para rezar o terço à noite. Mas, ao mesmo tempo, fiz a catequese, evidentemente, como, enfim, todas as crianças de então, a primeira comunhão, a comunhão solene, etc. Portanto, e um dia, pelos vistos, numa sexta-feira, eu fui pedir à minha mãe, que estava a meter o pão no forno, o meu pai punha em cima da pá e ela punha pão no forno, fui pedir se me deixavam ir à confissão, de manhã. E diz a minha mãe assim: Joaquim, e se o Luciano fosse para o seminário? Foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse seminário. Bom, tinha 9 anos, daí a um anito, estava na 4ª classe e faltou o professor mais ou menos em fevereiro. A minha mãe lá se arranjou, fui para a batalha, ia à batalha todos os dias e vinha a pé, evidentemente, com um lanchezinho, ia para a batalha, que são talvez 4 quilómetros, e aí fiz a 4ª classe. Se a minha mãe não tem pegado também na sua cavalgadura e me leva com ela ao professor, eu não tinha possibilidade de ser padre. Portanto, ficava por ali, uma vez que não havia professor na escola. Eu interrogo-me: senhor, de facto, vós que estáis presente em todos os momentos da vida de todos os seres humanos e não humanos, mas foste vós que fizeste com que a minha mãe fosse pedir ao professor se nos podia receber, mesmo pagando. Será que eu estive, de facto, no vosso projeto, já naquela ocasião, por vosso projeto de 35 anos no Santuário de Fátima? E isto faz-me estremecer, não é? Quer dizer, porque não, o que acontece comigo acontece com cada um de vós. Pode não ser tão forte, porque o lugar onde está, onde esteve, pode não ser tão forte, nem tão longo. Mas, de facto, isto faz-me pensar. Bom, sempre fui para o seminário. Eu gostava muito de estudar, sempre gostei muito de estudar, ainda hoje gosto muito de estudar. E de ler e de refletir, ainda gosto, de facto, ainda muito. Então, o seminário, desse ponto de vista, foi um paraíso para mim. Internozinho, comidas a horas, os recreios, eu sempre gostei muito do recreio de futebol, voleibol, ping-pong, sempre gostei muito daquilo. Portanto, foi um paraíso. Até que tive uma pleuresia no meu primeiro ano de teologia, no Natal, e perdi o ano. E no verão, o senhor bispo mandou-me para Fátima para tomar ares, porque o médico dizia que era bom que fosse para a montanha para tomar ares. O senhor bispo entendeu que era Fátima. Estive em Fátima uns meses. Primeiros contactos com o padre australiano, e lá comecei a receber as primeiras aulas
que ele me dava de inglês, eu dava-lhe aulas de português a ele. Porquê é que eu fui para Fátima, mais uma vez? Na verdade, era uma criança, tinha 18 anos. Era 18 anos. Bem, daí a 2 anos o bispo manda-me para Roma. Ainda não era padre, tinha ainda 3 anos de teologia para fazer. Vou para Roma com a intenção, portanto, de fazer filosofia durante 3 anos, teologia durante 3 anos, já tinha feito também filosofia lá. Mas na minha filosofia, e agora já para começar com as nuvens que aparecem na minha vida, e certamente na vida de todos vós, que é isto que é importante, no fundo é o mistério da cruz que nos persegue. Eu tive muitas dificuldades na filosofia sob o ponto de vista teológico, a chamada teodiceia, o estudo de Deus na teologia, porque todo o problema da relação do finito com o infinito, para mim foi de facto sempre um problema tremendo, ainda é hoje um tremendo, e muitas vezes chorei na minha vida por causa da minha relação com Deus na reflexão mais profunda. Muitas vezes, ainda hoje me acontece. E é interessante, precisamente, que Fátima tem importância para mim, porque quando eu vejo a simplicidade com que Francisco e a Jacinta se entregam a sacrifícios que não eram de maneira nenhuma necessários para a vida deles, porque a Senhora lhes pediu e acreditaram, dá-me vontade de chorar. Como é que estas crianças puderam acreditar assim? E eu, às vezes, tenho dificuldade em acreditar. Tive dificuldades grandes com o professor de filosofia, cheguei a estar horas inteiras em que eu discutia com ele, realmente, lá nas aulas, e, portanto, não podia ser. Enfim, as várias coisas que nos acontecem a nós, eu penso que não era nada por teimosia, digamos, tipo intelectual, ou de querer, digamos, enfim, sobressair aos meus colegas. De facto, não era por isso. Era uma questão interior, enfim, que, como digo, me acompanhei durante toda a vida. Será talvez por isso que me mandaram, portanto, com 20 anos para a universidade, para Roma, não sei. Tudo pago. Aqueles 7 anos que andei por lá foi tudo pago integralmente pelo ser bispo. Eu nem um livro paguei, não paguei uma mensalidade, era maximamente rigoroso nas contas, mas não paguei absolutamente nada. Portanto, eu estou imensamente grato à Diocese de Leiria Fátima, que de facto me mandou preparar, enfim, com uma preparação destas para um colégio onde éramos então 40 ou 50 alunos, os portugueses. Hoje os portugueses são os 10 alunos portugueses em Roma, pelo menos no colégio português. Bom, fui para Roma e em Roma aconteceu-me de facto a mesma coisa. Eu até hoje tenho tido uma graça muito grande. É que eu não tenho saudades, digamos, praticamente nenhumas dos sítios por onde passei. Mas não é porque eu não gostasse imenso de lá estar. É porque eu me sinto bem no presente. Como estou bem no presente, como diz o outro, quem está bem deixa de estar. E eu penso que é por causa disso. Eu gosto imenso de me lembrar de Roma e da Itália, aquela riqueza toda arqueológica, a riqueza histórica, as 700 igrejas de Roma, tudo aquilo muito rico, aqueles mármores italianos, mas não só de Roma, depois toda a Itália, tanto para o sul como para o norte, que eu fui até a Sicília, até acima, até aos Alpes, e visitámos coisas maravilhosas, aqueles pintores de Roma, aquelas artes dos italianos. Eu vivi lá, para mim hoje, ainda hoje, a Itália, de facto, é o país melhor, sob o ponto de vista artístico e histórico do mundo. Porque ali há uma coisa que não há facilmente noutro sítio, é que houve uma continuidade desde o Rómulo e do Remo, se é que eles existiram. Portanto, desde o Rómulo e do Remo há uma continuidade de 2.600 anos e que não foi interrompida. Porquê? Porque quando o Império começou a cair, estava o Papa a levantar-se. E o Papa tomou, digamos, a cabeça de Roma e a cabeça como sabemos depois, de uma parte importantíssima da Itália nos Estados Pontifícios. Portanto, tudo aquilo está cheio de arte e cheio de história. E eles tiveram sempre a preocupação de deixar as lápides bem marcadas para que, de facto, pudéssemos, enfim, viver um bocadinho a história da humanidade ocidental a partir dali. Uma vez que foi uma desilusão que eu tive muito grande só mais tarde, em 1970, por aí é que eu fui à Grécia pela primeira vez, fui a Delfos, estive a Delfos também, e aí foi uma desilusão imensa, porque eu ia à espera de uma Grécia ainda mais rica, digamos, mais original do que Roma, e não, para além de Partenon,
pouco mais havia. Em Delfos realmente havia umas coisinhas, mas são poucas coisas, de facto, relativamente à riqueza imensa da Itália. Para dizer, foi um período de céu. Eu passei, por exemplo, 8 dias sozinho, calcorreando as ruas e os templos e as igrejas de Florença e dos artistas da Renascença, sozinho, com um guiazinho na mão, andando por toda a cidade, enquanto os meus colegas foram para a Sicília, onde eu já tinha ido uma vez e, portanto, não precisava disso segunda vez. Para vos dizer o prazer que realmente me dava a mim viver não só na universidade, evidentemente eu não tinha ótimos professores, eram os professores da Universidade Gregoriana, que eram todos jesuítas, mas por toda a Itália, por onde andámos com muita frequência. Para vos dizer, foi um período maravilhoso. Bom, e aí eu aprendi a internacionalidade e a catolicidade da Igreja. Porque não é uma pequena coisa a catolicidade da Igreja. Esta preocupação que a Igreja tem de chegar a todos os sítios. Ainda agora, precisamente na Guiné, havia missionários portugueses e missionários, evidentemente, mas havia italianos. Italianos e que mandavam para lá muito dinheiro, muitíssimo mais do que mandamos nós. E eles, com certeza, agora não têm intenção de ir para lá como estiveram na Etiópia com o Mussolini. Estão lá porque têm fé, porque acreditam em Nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. E é isso que faz com que aquelas raparigas, senhoras, algumas de 30 anos por aí, que estão lá religiosas, se consagrem uma vida inteira e, felizmente, se deem a crianças que, caso contrário, andariam na lama que existe lá, enfim, em todos os sítios agora, porque não teriam quem se dedicasse a elas. Dedicam-se por amor de Deus, por amor de Jesus Cristo, evidentemente também das pessoas. Para dizer, eu comecei a aprender em Roma a internacionalidade e a catolicidade da Igreja, que ainda hoje aprecio muito. Aliás, se tiver tempo, no fim, tiro uma conclusãozinha a esse propósito. Portanto, fiz férias, entretanto, aproveitei nas férias, aproveitei para já Roma, por exemplo, fiz 3 anos de inglês, 3 anos de alemão, com professores especializados, evidentemente, para poder depois, de facto, também, enfim, na Inglaterra e na Alemanha, poder ir à vontade. Enfim, só que cheguei ao meu 6º ano de Roma e deu-me vontade de sair, não vale a pena dizer porquê, deu-me vontade de sair de Roma, já estava há 6 anos e pensei para a Alemanha, mas o Sr. Bispo aí entendeu que era melhor não me deixar ir sozinho para a Alemanha e então fui para Salamanca terminar o meu curso, onde estive também 9 meses, também maravilhosos, gostei imenso dos espanhóis, e, portanto, essa história de hoje nos dizer da Espanha nem bom vento nem casamento, não entendo isso. O problema é a gente relacionar-se ou não se relacionar e de coração aberto. Gostei imenso dos espanhóis, ainda hoje gosto. Portanto, em 58, 59, eu passei esse ano, era o meu último, portanto, de teologia, já padre, aliás, em Salamanca. Morre o Papa Pio XII e vem João XXIII. João XXIII introduz na Igreja, sem querer, um período de crise muito grande. Eu estive então 2 anos no Santuário de Fátima, mas 2 anos no Santuário de Fátima porque havia crise nos seminários, porque, ao que me disseram, vários dos meus colegas desconfiavam de mim, da minha ortodoxia. Bom, e isto é evidente para uma pessoa que realmente passa um curso de teologia de quando em quando com lágrimas nos olhos porque não consegue, de facto, conformar completamente o seu intelecto com a doutrina que está definida, é evidente que é uma tristeza muito grande, quer dizer, porque a gente dedica-se com sinceridade completa, porque é agora que os meus superiores então desconfiam de mim, que eu que não posso ensinar teologia, ou que não posso ensinar filosofia. Isso foi o princípio de uma crise, eu devo admitir, que coincidiu com a crise que se manifestou no Concílio Vaticano II, que foi uma crise muito grande, que foi, do seu ponto de vista doutrinal, um bocadinho o que está a acontecer, do seu ponto de vista moral, agora com este Papa Francisco. Como veem, o Papa Francisco, com a maior simplicidade deste mundo, ao falar da corrupção, que a corrupção é doce como o açúcar e depois faz diabetes tal e qual como o açúcar também, diz que no Vaticano também há corrupção. E publica isso e reduz um bispo ao estado laical. São coisas muito sérias.
Esse tipo de coisas sérias aconteceram, do ponto de vista teológico, mais ou menos antes do concílio e depois durante o concílio. Bom, e eu entendi nessa ocasião, já estava, portanto, com o 3º ano do colégio de externato na Marinha Grande, entendi, eu vou ser livre durante algum tempo. Alguns dos meus colegas começaram a sair. Não sei se sabereis que 20% dos padres abandonaram o sacerdócio durante aqueles anos de concílio que seguiram. Foram 100.000. Eles éramos 500.000 padres no mundo inteiro. Portanto, é preciso que a crise fosse, de facto, muito profunda. E eu tive também que compreender a própria atitude do meu bispo, porque o bispo que não me deixou ensinar, depois saiu, e é interessante que os colegas meus pediram-me a mim para fazer a homilia da Eucaristia em que nós nos despedíamos dele. E que é um santo bispo, foi um santo bispo com toda a certeza. E eu que tive de dizer ao Senhor ele que procede segundo a consciência dele, eu tenho que proceder segundo a minha consciência, essa é a nossa obrigação, divergimos, ele não tem culpa, eu também não tenho culpa, e assim é que é. É a cruz. É a tal parte da cruz. Eu, como digo, eu posso dizer, às vezes, enfim, se quisesse falar matematicamente, eu podia dizer que fui feliz a 90% ou 95%, mas tive uma cruz forte, muito forte sempre na minha vida. E tenho ainda hoje. Portanto, quando algumas pessoas se queixam de Deus porque veio uma doença, mas eu sei lá, mas você não estava preparado realmente para saber que nós temos necessidade de sofrer. Então, se o próprio Deus entende que não há possibilidade, não tinha possibilidade, é uma maneira de falar, eu estou aqui a falar num auditório, digamos, de uma universidade. Se o próprio Deus entendeu que era necessário encarnar para poder sofrer, e sofrer a morte que sofreu para a nossa redenção, então você agora vai pensar que pode andar aqui uma vida inteira sem ter nada que sofrer? Não pode, temos que estar preparados. E na realidade, essa reflexão acerca da cruz tem-me ajudado ao longo da vida e ajudou-me também muito, muito a captar o essencial da mensagem de Fátima. Porque mesmo nós, os padres, deixámos de ter facilidade em falar do sofrimento. Porque o sofrimento é parente do inferno e quem é que vai falar hoje no inferno? Já uma vez ouviram falar no inferno nas vossas homilias? Não ouviram. Que realmente é um tema desagradável, não há dúvida. E, entretanto, a mensagem de Fátima, eu não sei o que eu fosse para a mensagem de Fátima, algumas vezes eu tinha que falar no inferno, meu Deus. Mas falava muitíssimo mais no céu. Só que mesmo que se fale um bocadinho no inferno assim, mesmo que fale no céu, é a impressão do inferno é que pode, de facto, fazer mal, fazer um verdadeiro mal. Para dizer que eu não posso estar agora aqui a falar numa felicidade idílica que, na realidade, eu não tinha direito de pedir a Deus. Mas que, de facto, o Senhor, até hoje, me deu este grande dom. Bom, aliás, também me deu um dom de natureza, já de nascimento, é o bom humor. Eu gosto, de facto, habitualmente ando bem-humorado. É muito raro eu sentir-me mal-humorado. E, entretanto, um dia em Paris, um colega meu, que não era muito longe destes anos, disse, ando sempre chateado. Ando sempre chateado. Eu interrogá-lo mais vezes, mas é verdade. Não, graças a Deus não. Enfim, até no meio dos meus pecados eu encontrava, enfim, algumas ligeirezas para dizer ao Senhor, deixaste isto, deixaste aquilo, pronto, perdoa, mas tenho que caminhar para a frente. E tristeza não. Até porque gosto muito de música, que é outra coisa que me liga, de facto, à minha vida sacerdotal. Eu recordo-me quando era pequenino, devia ter uns 5 ou 6 anos, houve uma festa, destas festas populares lá na minha terra, que era tudo em latim, 3 padres, tudo muito solene e tal, tudo muito suado também, que geralmente era depois de meio-dia, e a música, uma música filarmónica em cima no coreto. No coro da igreja atrás. E eu, como gostava de música, pensou que era por causa disso, ia sempre ver os músicos, para ir tocar, ia ser todo satisfeito.
E até que num determinado momento, o meu prior, eu vou fazer tal igual como fazia, já agora desculpai, que estamos, enfim, numa conversa de família, o meu prior chegou ao início do prefácio, quer dizer, per omnia secula seculorum, era o velho canto de chão, sursum corda, e quando diz sursum corda, quer dizer, corações altos, ele levantava os tacões dos sapatos, de tal maneira, realmente ele dá a impressão de que queria subir ao céu, e cantava mal. Mas o que é certo é que eu desejei poder cantar como ele naquela ocasião. Recordo-me bem perfeitamente, enfim. E já foi mais tarde, já estava no Santuário de Fátima, e dizer, eu tenho razão para no Santuário de Fátima fazer todo o possível para promover a música litúrgica. Porque realmente Deus deu-me este dom de, desde criança, gostar da música e gostar de cantar. Isto era a propósito do bom humor, portanto que o Senhor me dê e me dê a graça de o manter até ao fim da vida. Aliás, porque agora tenho uma correção que antigamente não tinha. É que um dia em Paris, um colega meu que era muito inteligente, coitadinho, acabou no suicídio, meu Deus. Até isso pode acontecer à volta do concílio. Nem vos direi como é que ele se suicidou. Era médico, era chefe investigador num laboratório de ciências médicas, onde tratava sobretudo do cérebro dos gatos. E o cuidado dele era não deixar que os gatos morressem cedo demais, etc. Bom, e então o que é que eu queria dizer a propósito dele? Era a propósito de quê? Já sei. É que um dia estávamos à mesa, era uma mesa grande, chegava a ter 18 padres, uma mesa muito solene, porque eu fui no meu 3º e 4º ano de Paris, eu fui para a paróquia mais chique sob o ponto de vista pastoral, que é Saint-Séverin, que é mesmo no Quartier Latin, portanto aí a 6 ou 7 minutos da Sorbonne, a pé. E era uma mesa realmente, enfim, com padres, professores, e este era realmente um grande investigador. E acontece que no meio da conversa ele deu-me uma piada que me feriu muito. Eu depois fui conversar com um colega e disse, tu já reparaste nisto? E comigo, penso com Deus, ó Senhor, eu nunca mais dou uma piada, seja a quem for. E considero que foi uma graça aquele momento. Porque realmente eu tenho muita tendência a dar piadas. Qualquer pessoa, mesmo que veja a primeira vez, encontre logo um ladozinho capaz de dar uma piada. Ainda agora aconteceu também nesta viagem. Mas quando agora, de facto, se me lembro, algumas vezes ainda pode escapar, se me lembro, eu penso, não, esta pessoa também é capaz de ter alguma coisa boa. Nesse caso, dou-lhe a piada para a coisa boa, quer dizer, elogio-lhe a coisa boa. E tem sido uma graça de Deus que eu vos receito. Tenho a impressão que se sairdes daqui só com isto e conseguirdes praticar a 50%, e fazer um progresso considerável na vossa vida, sobretudo entre homem e mulher, marido e esposa. Porque há muito marido que gosta de marfanhar e muita esposa também gosta. E às vezes em público. Não esperavas esta. Tanto paciência. Tendo paciência. Bom, portanto, para vos dizer realmente que estes anos de Roma foram anos de uma grande abertura internacional, porque depois comecei a ir para a Alemanha passar férias, fiz férias nos Alpes com crianças deficientes, etc. Quer dizer, fui para a Inglaterra, os 4 anos que estive em Paris, cada ano ia para a Inglaterra com raparigas dos liceus de colégios francesas, ficávamos em casas particulares, etc, etc. Tínhamos aulas de manhã, de tarde passeávamos, portanto, foi uma abertura muito grande, sabeis? E isso ajudou-me, já que estamos na Semana da Unidade, ajudou-me também a abrir aos outros. Quer dizer, o dogma católico é evidente que é muito importante, o que foi definido pela Igreja é muito importante. Mas, meu Deus, eu tenho de entender porque é que um homem como Calvino, como Lutero, como o Arnaque, como o da evolução, como é que ele se chama? O Darwin.
Porque é que estes homens realmente pensaram de maneira diferente, desviaram-se até gravemente da doutrina? É porque cada um tem o seu dom, cada um tem o seu dom. E quem faz progredir a humanidade, do ponto de vista de conhecimento e de técnica mesmo, são as pessoas que pensam. Não são quem recebe pura e simplesmente. O que o professor lhe dá, decora aquilo tudo e vai e pronto. Não é. É quem pensa, é quem inventa. E nós nunca vimos um aluno inteligente a imitar totalmente o que o professor lhe diz. O Sócrates foi professor do Platão. Mas o Platão é evidente que suplantou muito o Sócrates. O Platão foi professor do escolástico. Não, Tomás de Aquino também não. Foi do Aristóteles. Mas o Aristóteles desviou-se muito do conhecimento do Platão. Muito. Portanto, é normal que mesmo na Igreja haja teólogos, de facto, que não conseguem. Mas, sobretudo, no mundo, é normal que um budista não pense como eu. E, entretanto, ele, diante de Deus, ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Eu agora estive lá naquelas terras, realmente ia pensar, Senhor, como é que estas pessoas vão de guardar os mandamentos da Familiaris Consortia, que é uma encíclica do Papa João Paulo II acerca do matrimónio, coisas nestas cabanas em que eles vivem. 7 ou 8 filhos, pais e mães ali, como é que é isto? Onde é que está a dignidade, realmente a dignidade humana? Para dizer que abri-me muito. E hoje é uma das minhas glórias ao mesmo tempo, no fundo, amar e sentir que devo realmente amar toda a gente. E também me ajudou imenso isso para as multidões de Fátima. Para já, porque Nosso Senhor gostou muito das multidões. É que mesmo entre nós, os padres, há um certo risco da gente gostar muito de ser professor universitário ou investigador. Porque depois escreve um livrinho ou dois, infelizmente os nossos escrevem muito poucos, eles escrevem um livrinho ou dois e pronto, e anda o nome, enfim, vai lá às academias e aos congressos internacionais, é muito bonito, pois é, mas de facto Nosso Senhor andou sobretudo com um povo que não sabia ler. Também de vez em quando ia almoçar a casa deste ou daquilo, recebia-os de noite, o Nicodemos e outros, para de facto durante a noite poderem falar com ele à vontade. Mas não era aí que ele dava o maior tempo, era com o povo. E é com o povo, e é isso que me admira, é com o povo que a Igreja ainda hoje faz missão. Como fez aqui. Nós hoje estamos aqui porque a Igreja, antes dos partidos políticos existirem, a Igreja foi para as aldeias onde só o padre é que tinha umas luzinhas de letras. Eu ainda fui a primeira pessoa da minha paróquia a ter um curso superior. E estávamos no século XX já. A Igreja, e foi por amor que a Igreja foi para os pobres. E aí é que começaram as escolas, e aí é que começaram os hospitais. Portanto, o amor da Igreja, que é o amor de Jesus Cristo, enfim, a Igreja tenta, é de facto a grande base de uma humanidade, não digo renovada definitivamente, mas que tem possibilidade de se renovar, digamos, indefinidamente. Bom, desculpai, eu vou quase terminar. Onde é que está a terminar? Bom, estive em França. Aqueles 4 anos em França também foram muito interessantes, porque eu assisti ao Maio de 68. Recordam-se do Maio de 68, os mais velhos, na verdade? E até discursei no Odéon, porque eles entendiam que não se devia ser simplesmente um consumista, devia-se discursar. E eu então entendi que muito bem, se eu levantei e eles ouviram-me. E depois levantou-se um senhor e disse, mas este senhor tem um sotaque um bocado estrangeiro e tal, devia ser um indivíduo da direita, não é? E eu sempre tive na minha vida, penso eu, uma outra graça, que foi nem ser da direita nem da esquerda. Eu sou do centro. Porque a pessoa que está no centro é que pode abraçar quem estiver da esquerda e da direita. Portanto, quem está no centro é que sente, digamos, o abalo das diferenças. Quem está numa ponta, a ponta é que é verdade, a outra ponta é que é verdade, e os outros que se arranjem. Os outros que se arranjem. Portanto, é importante esta serenidade
com que a gente olha para cada ser e vê nele realmente o que há igual a todos os seres e, portanto, que é transversal, digamos, à humanidade. E se é transversal à humanidade, eu não posso amar este e odiar aquele pelo facto de ele não pertencer ao meu clube ou ao meu partido. Portanto, esse sentido. A França ajudou muito, porque os franceses são realmente democráticos. Tal maneira que um dia, numa conversa na Espanha, com padres espanhóis, diz-me um padre assim: é verdade que os curas franceses são todos muito demócratas. Fiquei com esta palavra demócratas italiano. Pronto. Foi o principal benefício que recebi daí. Bom, e, portanto, 4 anos de reflexão, até que, finalmente, tendo dedicado já até a um grupo que ainda se mantém nos seus restozinhos, um grupo que tratava, enfim, entre outras coisas, do terceiro mundo, eu pensei, não, o terceiro mundo é Portugal, praticamente, então vou trabalhar para Portugal e, pronto, e voltei ao colégio onde tinha estado. Mais 5 anos, até o São Bispo me chamar aos 35 anos de reitor do Santuário de Fátima. Eu não vos direi muito da minha vida de reitor do Santuário de Fátima, porque teria de facto muito a dizer. Portanto, eu fui nomeado reitor no dia 13 de fevereiro, tomei posse, de 1973, e diz-me um padre dominicano, que até foi depois missionário também, já faleceu, disse assim: olha, padre, gostei de ver o ar alegre com que o senhor assumiu este cargo. E eu fiquei assim, porque é que eu devia ser com ar triste? É que Fátima tinha má fama naquele tempo. Estava-se, portanto, tinha passado o concílio, a devoção a Nossa Senhora, mesmo nos seminários, o que eu compreendo, não estou aqui a criticar por criticar. É tal coisa, a gente tem sempre tendência para ir para uma ponta, para ir para outra ponta, e eu lá estava no meio a tentar, para os progressistas daqui, para os conservadores de lá, a tentar realmente, até que de facto se deu uma evolução grande. Primeiro, na consideração do valor das peregrinações como piedade popular, porque o povo não era bem visto. E depois, no próprio culto de Nossa Senhora, que é a quem o povo, digamos, mais se agarra, enfim, por causa das suas características maternas, na verdade. E, portanto, conseguiu-se fazer isso, e graças a Deus não houve grandes choques no Santuário de Fátima. Enfim, ao princípio, bem, houve histórias, evidentemente, mas não houve choque. Depois veio o 25 de Abril, logo no ano seguinte. Veio a Luar, lembram-se da Luar? Que se escreveu Luar em todos os candeeiros que há no Santuário de Fátima. Eu depois mandei limpar e mandei-lhes uma fatura, mas nunca recebi a resposta. Houve ameaças de ocupação do hospital. Eu telefono ao indivíduo que sabia que tinha estado a combinar num café a maneira de ocuparem o hospital para servir os doentes de Fátima, que era a população, não é? Telefonei e, pela maneira como o indivíduo me falou, pensei assim: estás com medo de mim? Bom, já estou bem. E é porque ele quis vir falar comigo. Ele veio falar comigo. Eu disse ao fulano, senhor fulano, se você quer que o santuário ajude a resolver um problema da população de Fátima, o santuário ajuda. Agora, se você quer criar problemas, você ocupa isto. Mas no dia 3 eu garanto-lhe uma coisa: eu vou lá acima aos microfones dizer a situação. Se depois você tiver que saltar, vocês, os seus apagoados, tiver que saltar daqui da janela para baixo, isso é consigo, não é? Agora, comigo é isto. Resolver problemas, com certeza. Agora, criar problemas, de maneira nenhuma. Tenha paciência. O homem calou-se completamente, nunca mais houve nada. Bem, cheguei a ir ao Copcon, que em princípio devíamos receber, porque havia uma ideia qualquer de que alguém do Copcon tinha querido nacionalizar os tesouros das catedrais e das igrejas principais para apanhar o ouro do Santuário de Fátima, que eram umas boas centenas de quilos. Graças a Deus isso passou. Depois vieram as construções, evidentemente falou-se aí das construções, pois graças a Deus nunca tive dificuldade nenhuma, nem de projeto,
nem de pagamento. Está aí o Sr. Engenheiro Barros, Bravo, que se lembra de que os pagamentos eram mais ou menos a hora, não eram? Do princípio ao fim. Até os jornalistas ficavam muito admirados quando a obra já estava terminada e assim, a obra está quase paga. Então, graças a Deus. E isto, apesar de haver uma profecia, digamos, das esquerdas antes de 25 de Abril, de que Fátima ia acabar. Eu conto-vos um pequenino episódio que aconteceu com um arquiteto, um grande arquiteto que faleceu ontem, Teotónio Pereira. Porque eu, quando vi, eu preciso para as obras que precisamos de fazer no santuário, escrevi um pequenino tratado, digamos, programático, eu tenho que ter aqui um arquiteto de facto capaz. Como eu sabia que o Teotónio Pereira tinha feito a Igreja do Coração de Jesus em Lisboa, eu fui falar com o Teotónio Pereira. Depois de 25 de Abril, evidentemente já. E diz-me, para lhe pedir um conselho. Diz-me ele assim, mas você acha que agora, acabada a guerra do ultramar, Fátima ainda vai ter movimento? Portanto, a convicção que estava criada, enfim, nos nossos revolucionários, é que Fátima era sustentada pelas famílias dos militares. Ora, Fátima começou a ter muito mais movimento depois de 25 de Abril. E por causa de 25 de Abril. Portanto, para dizer, como o ambiente foi de facto difícil em algumas coisas, mas eu, graças a Deus também, é tal coisa, quando a gente andava já para o mundo inteiro, já tinha visto muita coisa, não me impressionava assim grandes. Finalmente, depois, para não estarmos com mais pormenores, houve aquela controvérsia já no meu reitorado, em que de Roma se diz que não há fumo sem fogo e, portanto, é porque realmente o reitor tem que sair, porque e, de facto, havia um movimento, ou dois movimentos, pelo menos, acirrados contra o reitor, porque o reitor seria um universalista deste indivíduo de acabar com a religião católica. Tanto que, quando uma vez, na exposição do procedimento da Igreja da Santíssima Trindade, do projeto, houve uma senhora estrangeira que foi lá ver a exposição e disse, então não estão aqui os altares para os outros deuses? E a senhora que estava lá ficou assim, o que é que se quer dizer? Então não... Diziam que iam construir aqui uma igreja para todos os deuses, todas as religiões, eu de facto só vejo aqui um altar. Portanto, estavam à espera realmente. E foi isso que levou a que o reitor do Santuário de Fátima estivesse quase para sair. Mas, graças a Deus, penso que por Deus quis. Não sei, eu não fiz nada para não sair. Não fiz nada para não sair, que eu nunca fiz nada para estar lá no santuário. Foi só o que me mandaram fazer. E eu vou terminar com uma perguntinha que está aqui. O que penso do futuro, que sentido para mim, que causas partilho? São só 5 minutos, penso eu. O futuro a Deus pertence. Eu acho que devo começar com este axioma. O futuro a Deus pertence. Como pertence o presente, isto numa perspectiva de fé, e também já de teologia natural, como pertence o passado. Porque nós não conhecemos o passado. Nós não sabemos quando é que o passado começou. Também não sabemos quando é que o passado vai terminar. E, portanto, não vale a pena a gente estar a preocupar-se quando é que acaba o mundo ou deixa de acabar. Não vale a pena. O que vale a pena, de facto, numa perspectiva de fé, é acreditar em Deus. Mas num Deus que possa ser o Deus único. Porque ainda agora, precisamente nesta viagem, um senhor que era professor também, diz que tem um filho que anda desviado de tudo até da família, e diz, tu precisas agarrar a Deus. E que o filho pergunta, e qual Deus? Portanto, já se está a admitir que há vários deuses. Não pode haver senão um só Deus. E é esse que é o Senhor. Com todas as dificuldades depois que isso implica, quando a gente começa a querer desenvolver esse conceito da unicidade de Deus e da eternidade de Deus. Mas sem a eternidade de Deus, sem a espiritualidade de Deus, nós não temos realmente sentido. Nós não temos sentido. O que é que me vale a mim viver
se daqui a 1, 2, 3, ou mesmo sejam 50 anos eu morrer, ou mesmo 500. No momento em que eu morro, não vale nada. Ora, nós queremos valer sempre, desejamos valer sempre. E por isso Santo Agostinho realmente tem muita razão naquele guia de Santo Agostinho, com o gênio dele. Ou seja, vós criastes-nos para vós, o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Não é repousar no túmulo, é repousar em vós. Eu penso que é assim que nós temos que ver, digamos, o futuro da Igreja. Porque este Deus, a meu ver, que é o Deus da Igreja Católica, digamos, é o Deus mais perfeito. Mas nenhum de nós tem um conceito de Deus perfeito, compreende? Todos nós somos mais ou menos idólatras. Mais ou menos, porque somos curtinhos, somos fracos. Precisamos sempre da matéria como suporte para as nossas ideias, mesmo as nossas ideias mais transcendentes, mais superiores, mais diferentes. Como precisamos sempre da matéria, estamos sempre presos a uma coisa que tem que ser completamente diferente da imatéria, da espiritualidade. É preciso que São Paulo admitiu quase que uma contradição a falar de um corpo espiritual, que seria o nosso corpo transformado, digamos, enfim, à maneira do que terá acontecido na transfiguração de Jesus. Se nós acreditarmos nisto, os problemas estão todos resolvidos. Os nossos problemas resolvem-se todos. Se não acreditarmos nisto, e a nossa humanidade ocidental está a não acreditar nisso, então há de facto um grande risco de perdição. Há um grande risco de desintegração. Há um risco, para já, de perdição demográfica. Porque nós acabamos por interessar-nos tanto connosco mesmos, com o nosso futuro, com não morrermos, mas não morrermos aqui, que acabamos por depois termos interessados nos próprios filhos. Mas vós não viste já que realmente quem não tem filhos são os ricos? Quem não tem filhos são ricos. Os pobres têm todos filhos. E então, se não quiseres ver, e dá Guiné ver isso. Meu caro amigo, é uma riqueza extraordinária. Talvez um bocadinho mais do que aquilo que poderia ser o normal. Mas, ao passo que entre nós, foram de facto os ricos, mesmo foram ricos, as famílias ricas, as que começaram a ter menos filhos. Enfim, em média, falo sempre em média. Por isso, o que é preciso para a salvação do mundo é a gente acreditar que o mundo não foi feito por nós, mas para nós. Esta encíclica do Papa Francisco acerca, portanto, do mundo é maravilhosa até no apreço que faz de todas as coisas. Eu comecei a abrir-me um bocadinho mais a este carinho todo que se tem algumas pessoas para com os animais, que me parece excessivo. Comecei a abrir-me um bocadinho mais precisamente com esta encíclica. São criaturas de Deus. Qualquer criatura de Deus é uma obra-prima. E, portanto, é aí que está, para nós que acreditamos, é aí que está, de facto, digamos, o segredo do nosso futuro. E o futuro, como nós acreditamos, é o reino dos céus. É a eternidade. Em Deus. Portanto, feliz. Estava ali a palavra feliz, não sei se ainda está. Feliz, realmente é isso. Mas e então, sem dúvidas na teologia, sem contendas uns com os outros, com grande capacidade de entendimento, em que não há homens casados e solteiros, é um reino diferente. Mas eu falo-vos nisto porque, uma vez mais, estou a transmitir a mensagem de Fátima. Algumas pessoas pensam que a mensagem de Fátima é aterradora por causa do inferno. Aquelas crianças tiveram, no fundo, uma única paixão: morrer para viver eternamente em Deus. E isso é muito belo, porque manifesta precisamente o essencial da fé. Desculpai, fui um bocadinho comprido demais e talvez familiar demais, mas, como digo, não tive tempo de escrever. Se tivesse tempo, tinha escrito e ficava tudo muito mais consertado. Muito obrigado. Sim. Bom, senhor, muito obrigado. Nós, porque seguiu bem e de uma maneira muito livre o guião que lhe propusemos. Já agora posso informar a todos, aos nossos convidados, nós pedimos 15 minutos, que nos dessem uma espécie de autorretrato, portanto, esta visão por dentro, como o Monsenhor disse na sua primeira parte. Depois
pedíamos mais sensivelmente outros 15 minutos para, já agora, que caminhos, que mecanismos seguiram para ser o que são hoje, não é? Para mostrar o que fizeram e o que deixaram que outros fizessem com eles. E depois 15 minutos, um bocadinho nesta perspectiva de futuro, tão bonita assim como terminou, nesta simplicidade dos pastorinhos, de ir para o céu, de ir para o reino de Deus. Quem é que ousa, dentro deste testemunho tão bonito, quem é que ousa fazer alguma pergunta, algum feedback? A começar provavelmente mesmo por este casal que andou a estudar as entrevistas e a ler os jornais acerca do Monsenhor. Também podem fazer alguma pergunta, porque realmente dá para ver. Ajudar. Sim, sim. Eu gostava de colocar uma questão. Ouvimos-lhe falar da Igreja da Santíssima Trindade. Sabemos que foi um dos grandes promotores da edificação da Igreja. Há pouco revelava que elaborou um programa preliminar para a concessão de espaço. Eu gostava de lhe colocar a questão, ou melhor, de saber até que ponto interferiu no desenho e na caracterização daquele espaço e de que forma é que essa interferência é o reflexo dos 35 mais 2 anos de vivência de Fátima. De que forma é que essa experiência, essa vida daquele espaço, de toda a evolução que Fátima teve, se revela na concepção daquele edifício? Bom, para já nós somos muitos a trabalhar naquele edifício. Houve primeiro um programa preliminar em que se discutiu o que é que nós queríamos de facto, do que precisávamos, melhor. Nós partimos do que precisávamos. E depois, portanto, uma primeira necessidade. Segundo, o que, mesmo sem ser necessário, é conveniente. É conveniente. E ficámos por aí. Não quisemos ir para excessos. Portanto, não fomos para luxo, que seria aquilo que estava acima, para além do conveniente. Portanto, houve muitas pessoas que se esforçaram. O santuário tinha um conselho chamado SEAC, Serviço de Ambiente e Construções, e foi por causa desse serviço que eu fui precisamente ao Titónio Pereira, o qual me aconselhou dirigir a um arquiteto chamado Corsépios, Erich Corsépios, que é um senhor meio alemão, meio português, já faleceu, e que era colega dele naquele célebre movimento de renovação da arte sacra do Patriarcado de Lisboa, que funcionava então já, porque o arquiteto era um arquiteto cristão, filho, aliás, de um homem muito cristão também. Portanto, e foi ele que me disse, olha, eu, de facto, por várias razões, uma delas, digamos, espiritual, eu não estou capaz de o acompanhar nisso, mas aconselho fulano tal. E esse arquiteto, que trabalhou, portanto, 30 e tal anos também para o santuário, que trabalhou sempre comigo, é que foi, digamos, a abelha mestra do que havia de refletido e de matemático até nos nossos projetos, porque ele é que finalmente dizia, bem, Sr. Fulano, então precisamos de uma sala para isto. Quantos metros quadrados? Outra sala para aquilo. Quantos metros quadrados? Então outra sala para aquilo outro. Portanto, esta sala tem que estar ligada à qual, etc. E ele fazia mesmo croquis. Tudo isto nós publicámos para a Igreja de Santíssima Trindade, publicámos um volumetezinho de 120 ou 130 páginas, precisamente com todo este programa que entregámos a cada um dos arquitetos. E, portanto, é evidente que eu estive também naquilo, não é? Mas aquilo era uma coisa tão grande. Chegámos primeiro a pensar em 34 mil pessoas, mas depois viu-se que era impossível por questões ambientais e foi descendo, até que chegámos realmente aos 15 mil. O arquiteto, entretanto, disse, não, 15 mil ainda é muito, enfim, naquele espaço que era o máximo que tínhamos para dar, e, portanto, foi para os 10, e depois para os 9, e depois foi para os 8.800 e tal, ou 600 e tal. A minha ideia principal daquela igreja era esta. O cristão hoje não pode estar envolvido numa multiplicidade de coisas que lhe desviem a atenção do essencial. E a esse propósito, precisamente, ainda há dias falámos numa igreja, num dos santuários maiores de hoje em dia, que é o San Giovanni Rotondo, do Padre Pio, do célebre Padre Pio, que eu fui ver
E recebi uma má impressão, porque o altar não está ao centro, as portas estão umas de um lado, outras do outro, mas também sem simetria nenhuma, que é de gente entra de um lado, não entra do outro. Não senti unidade naquilo. Portanto, não senti. E eu disse ao arquiteto, nós precisávamos só de uma coisa, só precisamos de 2 ou 3 imagens, precisamos ao frente de uma grande cruz para assinar o mistério da redenção, uma vez que é esse mistério que constitui a razão pela qual Nossa Senhora vem cá. Bom, atrás disso, pomos então naquele grande painel, pomos o mistério do céu, ou seja, a Jerusalém Celeste, para que as pessoas percebam que o próprio Cristo, quando estava na cruz, tinha presente esta realidade, porque senão não tinha sofrido por nós e por Ele. Portanto, e não precisamos mais nada. Pomos uma imagem de Nossa Senhora, com certeza, porque ela que é a mãe deste lugar, e pronto. E fez assim. E é por isso, não queremos colunas, tanto quanto possível, não haja colunas no centro, para que visualmente haja uma grande liberdade. E, de facto, eu acho que a riqueza maior daquele espaço é esse. O Cisa, o nosso arquiteto Cisa, quando entrou lá a primeira vez, ele não disse uma grande coisa, mas disse, que grande sala, assim mesmo, que grande sala, com um ar de admiração, de facto. Portanto, essa foi a ideia, que os fiéis entrem ali, possam sentar-se tranquilamente, tenham um ponto de miragem e mais nada. De resto, vai ver aquela igreja e dizer uma coisa que eu estou agora a observar, não é? Está aqui o Sr. Engenheiro Bravo, honra-lhe seja também, porque com certeza teve que vigiar sobre isso, ele era o responsável pela fiscalização da obra. O senhor entra na igreja e vê o alinhamento daquelas linhazinhas todas do chão com as linhas do ar. E vê que não há ali nada que o distraia. É uma simetria, de facto, admirável. É o que eu mais gosto daquilo, é a simetria com que aquilo está feito. Não há um cantinho para aqui, outro cantinho para acolá. Não, senhor. Aquilo está feito realmente com um sentido de simplicidade muito grande. Não é? Foi a ideia que ainda hoje me agrada mais. Alguém? Alguma pergunta? Eu lanço o desafio então também. Eu gostava de tocar nessa simplicidade toda, nessa centralidade toda, nessa simetria toda, pastoralmente. Hoje a Igreja em Portugal não passa ao lado de Fátima. Fátima, não sei se é o centro, entre aspas, da Igreja em Portugal, mas nada passa ao lado da Igreja em Portugal se não passe por Fátima também, de alguma maneira. Eu gostava que se fosse possível partilhar um bocadinho também, se calhar até antes ainda dessa construção da Igreja da Santíssima Trindade, essa pastoral em Fátima, do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista assistencial, social, no ponto de vista, por exemplo, de partilha com outras igrejas de projetos, há um mundo que não é falado e não deixa de ser tão importante, se calhar mais importante até do que as próprias construções, não é? Uma palavrinha. Ora bem, quando a questão social, não é? Quando eu fui para o santuário, pois havia, no fim, havia um pequenino estatuto da Santa Sé para que o santuário ajudasse a Universidade Católica. Portanto, teria que ajudar a Diocese de Leiria Fátima e a Universidade Católica. Quando eu entrei, portanto, nessa circunstância, e claro, as esmolas foram cobrindo, eu posso dizer-vos, quando eu entrei para o santuário, havia 12.500 contos, que estavam, aliás, aqui no Porto, no Banco Pinto Magalhães. E recordo de uma controvérsia acerca do ouro do santuário. Bom, que também estava cá. Eu depois vim verificar várias vezes, aliás, vim verificar que o ouro estava de facto cá. Perdi-me. E, entretanto, portanto, eu comecei a frequentar, portanto, lá fora, e Lourdes, nessa ocasião, nos congressos, declarava que
punha de parte 3 ou 4% das entradas para o terceiro mundo, le tiers-monde. Os franceses sempre preocupados, de facto, com o tiers-monde. E então, eu sugeri cá no santuário que fizéssemos a mesma coisa, que realmente colocássemos 3 ou 4% e depois que estabelecemos um critério. Naturalmente, começa pelos mais próximos e mais necessitados. Em Portugal, por exemplo, o Norte precisava muito menos do que o Alentejo e do Algarve. E, portanto, uma oferta que se dava para a construção de uma igreja norte ou de um centro social era mais pequena para aquilo do que era para o Algarve, dependia também da população. Depois tínhamos, inclusivamente, ainda o ultramar, o antigo ultramar. Portanto, também para aí nós não deixávamos de oferecer, não é? E depois começava a vir todo mundo, enfim, eram centenas ou milhares por ano de pedidos que chegavam. Nós, portanto, estabelecíamos esse bolo, esse X%, e isso era distribuído, enfim, com equidade, a possível equidade que encontrávamos com estes critérios pastorais, que a Carial deve começar sempre os mais próximos e mais necessitados, não é? Eram estes dois princípios. A questão do acolhimento aos peregrinos. Ora, houve uma coisa sempre que nos custou muito, é que eram os que chegavam a pé e não tinham possibilidade de um albergue, mas, claro, quando começámos a contá-los, andava à volta de 50.000 e ainda um dia pusemos a tentar fazer, enfim, uma cobertura para 50.000, mas aquilo era absolutamente impossível. O projeto, não é? E, portanto, aí tivemos que desistir, dizemos, as pessoas, se vêm é porque ainda podem vir, ajudamos, sim senhor, nos pés, já ao lado do caminho, estabeleceu-se esse serviço que ainda hoje funciona ao longo dos caminhos, em colaboração com muitas outras entidades, e já foi, de facto, um alívio bastante grande. Em alguns casos, o santuário ajudou mesmo depois com ofertas para os centros de acolhimento, porque alguns tinham despesas já bastante consideráveis. Aliás, constava-me que os padres de Cocujães, com o grupo dos seus colaboradores, recebiam aqui bastantes peregrinos que vinham, portanto, do norte e que passavam pelo Porto. Uma das obrigações da Igreja em geral é a assistência social, é a caridade. Se virem em todos os tempos da Igreja, em todos os lugares, há 3 coisas em que a Igreja gasta necessariamente, ou 4, em que gasta necessariamente o seu dinheiro. Primeiro é no culto divino. Segundo é na saúde. Terceiro é na educação. E quarto é na assistência social. É aqui que estão. De resto, a Igreja não tem exércitos, não se preocupa com essas despesas, mas estes 4 campos são os campos realmente em que a Igreja deve despender o seu dinheiro. E preocupar-se. E socialmente, até setor social. E liturgicamente, por exemplo, liturgicamente, a nível de celebração, Fátima, o que comandou, o que orientou, eu recordo na minha formação, como a gente devia fazer em Fátima, é como vínhamos depois para as paróquias, para as comunidades, como se fazia. É sempre assim. Foi sempre assim, é normal, quer dizer, o centro que está mais... Vou por um momento de pé, porque tenho receio que aquelas senhoras tenham... É normal em que os centros, digamos, mais ricos, entre aspas, sirvam de modelo para os mais pobres. E por isso ali podiam concentrar-se os grupos corais, por exemplo. Em uma paróquia da aldeia não podem, mas, portanto, isto canta-se no santuário, portanto, vamos cantar também nós. No santuário fazem assim, nós também vamos fazer. Portanto, nós temos consciência dessa função modular. Podia-se cantar o Padre Zezinho no santuário. Evidentemente. Outras coisas, não é? Portanto, é um bocado... Bom, a nossa... Já nós tentámos sempre ser sérios, com as coisas sérias. E não brincar com coisas sérias. Também é um princípio da minha infância. Não se brinca com coisas sérias. E por isso o serviço de Deus era evidentemente o primeiro serviço. E a preparação, as homilias, ainda hoje alguns padres do santuário escrevem as homilias.
Eu não as escrevo, mas faço um esquema para todas elas. Tenho 50 e tantos volumes de esquemas de homilias. Bastante desenvolvidas, não é? Portanto, respeitámos sempre a própria Capinha das Aparições, o rosário, o terço, que antigamente não tinha de modo nenhum a meditaçãozinha que tem, não tinha aquela composição. O próprio Papa, quando rezava o terço em Roma, não rezava com aquela perfeição, digamos, construtiva que nós temos no Santo Pai de Fátima com o rosário. Não, enfim, era muito mais o andar os mistérios de anunciação um bocadinho atrás das outras Ora, nós tivemos a preocupação, inclusivamente, de que o cântico correspondesse ao mistério. E para isso, algumas vezes fazíamos terços particulares, por exemplo, no mistério da ressurreição, não é? Ou se o Natal calha numa terça-feira, não vamos recitar os mistérios dolorosos nesse dia, nem nos 8 dias de Natal. Os 8 dias de Natal, em princípio, insistem nos mistérios gozosos. São novidades, não é? Que se fazem. Eu, pessoalmente, ainda faço, não sei agora o que é que fazem os meus colegas, mas eu ainda faço isso, quer dizer, eu o terço, rezo um terço à segunda-feira na Capinha das Aparições e celebro a missa a seguir ao meio-dia e meia hora. Aquele terço de meia hora leva-me 2 horas a preparar. Se tiver mais, ainda me leva mais, não é? Mas leva-me 2 horas a preparar. Porquê? Porque, enfim, a catequese é importante, a gente tem realmente tentar explicar as coisas às pessoas e a nós mesmos, aliás. Também quero dizer-vos uma coisa, e já agora, enfim, porque estou aqui diante de uma assembleia eclesial, praticamente, eu dou graças a Deus pela descoberta que fui fazendo da Sagrada Escritura. Porque eu, durante o tempo da universidade e de seminário, não tive tempo de maneira nenhuma de conhecer a Sagrada Escritura. E muito menos rezando o breviário, como os pobres dos padres muitas vezes têm que rezar, trás, para ver se chega ao fim um bocadinho mais depressa, porque tem mais uma reunião aqui, tem outra reunião acolá, e já estão cansados, precisam de ir dormir, etc. Portanto, o saborear a palavra de Deus só é possível, de facto, em circunstâncias muito especiais. Eu, alguma vez, disse aos seminaristas, vocês agora aproveitem muito bem o tempo, porque quando vocês estiverem na vida real, quando vocês fazem qualquer coisa, é sempre para, leva-vos a uma espécie de utilitarismo do próprio estudo e da própria oração. E não pode ser. A Sagrada Escritura é a palavra do Senhor, e antes da gente pensar o que é que a palavra do Senhor diz para eu dizer às pessoas, temos que pensar o que é que a palavra do Senhor diz para eu dizer a mim, não é? E aí é que está a riqueza da palavra do Senhor. Para dizer que a Sagrada Escritura, portanto, mantém-se o grande livro de referência da Igreja. O último livro de referência da Igreja. Eu estou convencido que a civilização ocidental e a salvação da Europa, se é que a Europa tem salvação atualmente, uma vez que havia salvação neste período, não é? Porque a Europa está a atingir diante um cume de tal maneira, como digo, intelectual e egocêntrico, que não me parece realmente tenha grande salvação. Não. Por isso acho muito natural que isto seja invadido por outros povos. Enfim, já houve, em todos os tempos houve invasões. Deve só ver um atlas, vê-se logo as invasões todas, desde sempre remotos. Portanto, é muito natural realmente que venha muito mais gente do Médio Oriente e do Extremo Oriente, onde há tanta gente realmente e que há tão pouco, há tanto espaço, há tanta fábrica e tão pouca gente. É muito normal, como aconteceu na abertura do Muro de Berlim, que eles começaram a invadir por lá de cá. É evidente. Eu uma vez, depois de 25 de Abril, fui visitar uma casa de religiosas em Lisboa, onde fiquei, aliás. Coitadinhas das religiosas, estavam arrasadas. Porquê? Porque tinham uma quintazinha e nessa quinta sempre estiveram alojados, fora dos muros e atacados aos muros, um série de ciganos. E, claro, veio 25 de abril, eles começaram a furar os muros para ver o que é que havia dentro cá por dentro, não é? E elas, coitadas,
com os muros já furados em 2 ou 3 sítios, e eu disse, irmãs, mas vocês andaram a cantar os muros vão cair, e agora o que é que querem que façam? Portanto, é evidente. Eles andaram a cantar isso, e de facto é normal. Se vós ides a uma loja dessas grandes lojas em Lisboa, encontrais canetas de tinta permanente que custam 500 contos, que custavam 500 contos, estou a falar num caso concreto que uma vez vi, eu quando passei por aqui e vi 500 contos para uma caneta permanente, eu disse, eu se de facto fosse uma pessoa imigrante, ou mesmo de cá, que não se tivesse trabalho, que andasse aqui com vontade de comer e visse isto assim, dava-me vontade realmente era de partir isto tudo. Dava-me vontade de partir isto tudo. Eles veem hoje na televisão como é que vive o Ocidente. E, portanto, é normal, e nós preparemos-nos para isso. E, claro, eu acho que agora já estão todos a condenar a senhora alemã por causa de se abriu demais. Ela, coitadinha, penso que fez isso por uma questão cristã. Não sei. Mas temos que preparar-nos para isso. Isso vai fazer um bem imenso. Como fez um bem imenso as invasões dos bárbaros, chamados bárbaros, e outras, vai-nos fazer bem porque nós vamos perceber o que é viver realmente como irmãos, um bocadinho mais fraternamente do que aquilo que estamos a conseguir, mesmo nas nossas próprias famílias. Já viram a miséria que existe com tantos divórcios? As crianças que andam rasgadas pelo pai para um lado, a mãe para o outro, isto não pode ser. Nós, os cristãos, temos que reagir quanto a isto. Essas crianças que só ao fim de 6 anos, em tribunais, é que uma criança que tem estado com o pai é arrancada do pai e se diz à mãe ou vice-versa. Uma criança que vive há 6 anos com o pai, se calhar a dizer mal do pai todos os dias, a dizer mal da mãe, e ao fim de 6 anos o juiz manda dar a criança à mãe. Isto não pode ser. Bem, desculpai. Ok, estamos a chegar ao fim, já que não ousaram nenhuma pergunta, eu vou... Sim, uma. Jorge, então. Ia colocar-lhe uma questão relativamente da sua experiência, relativamente à visita dos Papas a Fátima, a sua experiência, aquilo que mais o impressionou do seu relacionamento pessoal com cada um deles, a expectativa relativamente à visita do Papa Francisco. Pois, exato. Eu ia ligar a esta pergunta do Jorge, já falamos hoje da primeira visita do Papa Paulo VI, então o Monsenhor vai partilhar isso, mas eu completo esta pergunta com, e seria a última intervenção, já que Nosso Senhor com certeza quererá que o Senhor esteja no centenário de Fátima, como há um bocado falávamos. O Papa Francisco, portanto, em princípio, também Deus Nosso Senhor deve querer que seja Ele que nos venha visitar. O que é que eu gostava também já agora, porque falou no setor social, falou agora na parte litúrgica e como Fátima, de alguma maneira, pode formar também as comunidades em Portugal. Agora falta também a questão da formação só. Nós temos nas peregrinações paroquiais a Fátima da nossa paróquia aproveitado todos os anos, durante os 7 anos, a riqueza teológica que tem sido o percurso para a preparação do centenário. Portanto, a nível da formação também, o que é que gostava que acontecesse também no centenário, com a vinda do Papa Francisco, então? Olha, eu esta última pergunta queria-lhe que a fizesse ao reitor do santuário atual. Não me queria meter muito nisso, porque na realidade entendo que é purificador para mim fazer conta que não me interesso com estas coisas, porque sabem um certo risco que a gente tem de se intrometer na vida das pessoas que nos sucedem, não é? De maneira que essa pergunta faça-lhe a ele, em alguma ocasião que possa ter. Agora, quanto aos outros papas, para já o Paulo VI estava em Paris e vim de propósito. Estive, de facto, aos microfones também, enfim, com episódios realmente interessantes, mas passamos adiante. As visitas do João Paulo II. Bem, é evidente que quando a gente sai uma visita do Papa, depois fica, de facto, muito impressionado. De qualquer maneira, eu digo-vos francamente que nas várias visitas do Papa João Paulo II, nas 2 primeiras, eu comportei-me um bocadinho como na última. Na última visita, em 2000,
eu fui nomeado membro da Casa Pontifícia. A Casa Pontifícia é aquele conjunto de pessoas que acompanham o Papa e que chegam a Fátima, ocupam como regra um andar completo que tem as suas vigias durante o dia e a noite, portanto, enfim, as coisas feitas com segurança, não só segurança do Vaticano, mas a própria segurança da nação, na verdade. Portanto, e realmente há aquela comitiva que, em princípio, deve acompanhar o Papa e tem lugares próprios também para todo o tempo da peregrinação. E na última peregrinação aconteceu uma coisa muito interessante, nessa de João Paulo II, que estava o cardeal secretário de Estado na portaria, e eu ia a passar e disse ao senhor cardeal, eu sou do cardeal, evidentemente, eu vi com todos os respeito, eu queria pedir uma coisa, se me dispensava de andar com a comitiva, porque eu tenho tanto que fazer e realmente vai-me custar muito agora fazer parte da Casa Pontifícia e tal. E então ele pegou no barrete de cardeal, pegou em cima da minha cabeça e está dispensado. Portanto, eu nem vi quase o Papa, não é? E nos outros a mesma coisa. Aliás, a primeira vez que ele veio, que houve aquela tentativa do Padre Crone, eu estava realmente lá ao pé dos microfones e só reparei que o Papa olhou para trás e passou adiante. Mas não percebi nada. Só quando cheguei cá abaixo é que percebi, começámos a conversar, depois lá na sala, é que eu percebi um bocadinho o que tinha acontecido. Portanto, para mim, os Papas, virem ou não virem, foi importante. Mas a importância toda, para mim, esteve quando João Paulo II beatificou Francisco e Jacinta e fez aquela apologia das duas crianças na celebração da beatificação. Porquê? Porque a mim, como digo, o que mais me impressionou, e impressiona ainda hoje ao ler as memórias, é o amor à verdade, a paixão pela verdade, que tanto a Lúcia como os primitos revelaram. Porque, em determinada ocasião, a Lúcia, apertada por todos os lados pela mãe e pelas irmãs, porque o pessoal pisava-lhe os terrenos todos, era o único terrenozinho que tinham para amanhar convenientemente, portanto, já viviam mal. A Lúcia, coitadinha, a mãe levava ao prior. E, numa das últimas vezes, a mãe foi-lhe dizendo do caminho, trás. Outra vez não lhe disse uma palavra pelo caminho. E só chegou à escadaria que vai para o prior e disse assim, ouviste? O que eu quero é que tu digas a verdade. Porque a própria mãe começou a ter remorsos de consciência. Querem ver que eu estou a apertar a minha filha e que ela realmente está a dizer a verdade? E eu a querer, por amor de Deus, que ela diga a verdade dizendo uma mentira? E a criança diz, oh mãe, mas como é que eu posso dizer que não vi se eu vi? Mas, entretanto, apesar disso, nas vésperas do dia 12 de julho, 13 de julho, que era o segredo, a Lúcia resolveu não ir mais à Cova da Iria, porque o prior lhe disse que era o prior. Ó Lúcia, tu não me dizes nada do segredo, do que Nossa Senhora te diz, tu calas-te muito. Olha, isto também podem ser coisas do demónio. Coitadinho que ela havia de ouvir. Naquela noite teve um pesadelo muito grande, que o demónio estava a metê-la no inferno, e depois chegou aos primeiros, eu não vou mais à Cova da Iria. E disse à Jacinta, vocês vão e digam à senhora, se ela perguntar porque é que eu não vou, digam que eu não vou porque tenho medo que ela seja o demónio. Isto não. E diz o Francisco assim, e a Lúcia a dizer assim, se calhar o melhor é dizer que não vi nada. E diz o Francisco assim, agora é que tu começavas a mentir. Diz o Francisco. Agora é que tu começavas a mentir, se dizias que não viste nada. Por isso, foi o que mais me impressionou, portanto, foi aquele elogio do Papa, realmente à simplicidade e à verdade daquelas crianças. De resto, foi uma grande graça, evidentemente, os Papas virem cá, mas a graça vem de Deus e de Nossa Senhora. Os Papas são puros instrumentos da lei de Deus, portanto, não vamos exaltar os Papas.
exalte-se a Deus, que na realidade escolheu este lugar, e procure ser fiel àquilo que Deus nos pede. Não é? Muito obrigado. Eu vou seguir a sua sugestão, então, quando for a Fátima e encontrar o Padre Cabecinhas, vou-lhe perguntar, mas se calhar vou aproveitar uma ideia sua. Vou-lhe propor que, a partir do centenário de Fátima, essa ideia de nos Valinhos poder um dia surgir um grande complexo de pastoral familiar poderá ser interessante. Bom, Exato, não é? É que hoje passa tudo realmente pela família, não é? Embora essa simplicidade das crianças passa sempre num ambiente familiar. Mas esta é uma das ideias também que ainda andou a emenda a bailar aqui do Monsenhor. E, portanto, mas quem sabe se um dia não será... Mas não era só nessa perspectiva, com certeza, o que nós desejamos todos é que este centenário possa ser momento da graça de Deus para nós, que nos venha por Maria e que nos venha pelo exemplo dos pastorinhos e na simplicidade de homens e pessoas da Igreja em Portugal, como o Monsenhor Luciano Guerra. Acho que foi uma beleza para nós nesta noite e uma graça de Deus termos-lo connosco. Eu agradeço em meu nome pessoal e em nome desta comunidade do Paraíso, do Vilar do Paraíso, de São Pedro de Vilar do Paraíso. Então, em nome da nossa paróquia, nós gostaríamos... A beleza é sempre nas flores, está sempre nas flores. Pois não é, não nos lembramos do vinho do Porto. Não, como o senhor gosta muito de ler e de rezar e de contemplar, vai aí na saquinha o último livro do nosso Dom amigo, Dom António Couto, dos Salmos. Os Salmos saiu agora um livrinho dele muito, muito interessante, que conhece com certeza também o trabalho dele. E vai uma coisinha também muito simples, que de certeza que vai gostar. Ponha lá na sua secretária, quando olhar para ele, lembre-se de nós. É um presépio muito simples, feito pelos cidadãos com deficiência mental de uma das nossas grandes... sim, esse presépio era capaz de ser bonito. A simplicidade dele, acho que conhecido. APPACDM, não é? Que tem um trabalho muito simples, muito bonito. É uma das peças feitas por esses cidadãos com... Agora pões direitinho, agora podes abrir. E deve ter lá dentro um presépiozinho muito bonito, mas feito... muito bem. Caixinha e tudo. É tudo feito do APPACDM. Sem família não pode haver amor no mundo. Não pode haver amor no mundo. Muito obrigado. Mas... Eu, é uma das coisas que observo mais quando vejo alguém muito perturbado, como regra, pergunto-lhe qual é a relação com o pai e com a mãe. Uma vez perguntei isso a uma senhora, uma rapariga, aliás, uns 25 anos, que tinha vários problemas, entre eles que já tinha tido relações com os 12 homens. E era uma pessoa formada, uma pessoa séria. E perguntei-lhe qual é a relação com a sua mãe. Larga-se num pranto profundo e diz: eu não posso perdoar à minha mãe o que ela me disse quando eu era criança. Depois começou com pequenas coisas, porque a criança, enfim, posso dizer aqui, tinha as pernas grossas e a mãe dizia: nunca te casas. E ela ficou com isso no ouvido e no coração. E o primeiro rapaz que na universidade lhe pediu namoro entregou-se imediatamente, enfim, a ver se eu apanhava. Depois, atrás dele, portanto, estava aquela carência, eu não digo do amor que eu tinha da mãe, devia ser uma santa também, mas o cuidado em falar a uma filha: nunca te casas, por causa de um defeito que ela não podia, evidentemente, curar. Mas tenho muitos outros casos. Quando a gente começa a ver uma pessoa muito traumatizada, vai perguntar como é que é a relação com o pai, com a mãe, como desde pequenina, não havia preferências entre eles. É formidável a importância que tem, realmente, o a gente sentir que é amado,
que é amado gratuitamente pelo pai e pela mãe. E eu hoje, quando de facto vejo uma criança ao colo do pai ou da mãe, e geralmente, enfim, com aquele cuidado que as crianças têm de chegar mesmo fisicamente ao pai ou à mãe, eu compreendo realmente isso. É que só então é que a criança tem segurança de que não está sozinha. E a Sagrada Escritura diz que ai de quem está só, porque se cai não tem quem a ajude a levantar-se. Por isso, a família, muito obrigado por esta, vou tê-la realmente diante de mim, nos meus olhos, lá no trabalho. Ok. Meus amigos, muito obrigado a cada um de vós por ter estado aqui nesta noite. Se aceitarem o nosso convite, na próxima quarta-feira, na ACRAV, acolhemos a nossa convidada, Laurinda Alves, e depois, no 29, sexta-feira, 2 a 8 dias, se acolher também o nosso convite, recebemos na nossa casa, na Capela de São Martinho, o nosso Bispo Dom António Francisco, e depois terminaremos com o painel do dia 3. Boa noite para todos e muito obrigado. Muito obrigado, bom Sr. Luciano Guerra. E em Fátima, uma Ave Maria por nós, faz favor. Nós também rezamos por si.